Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo. O Senhor é meu pastor e me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo. Assim, no responsório de hoje, através do Salmo 122, a liturgia toda vai dizer para nós que o Senhor está conosco, é Ele que nos conduz, é Ele que nos separa da forca, das armadilhas deste mundo, é Ele que nos coloca de pé. E nessa segunda-feira, dia 27 de março, eu quero pedir a você para confiar em Deus. Vamos orar a Deus, pedir ao Senhor que nos conduza. Ele é o pastor que nos conduz. Não nos falta coisa alguma, porque o Senhor há de prover todas as nossas necessidades. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Em meio à sua fadiga espiritual, coloca o seu sofrimento, a sua dor, agora no coração de Jesus. Deixa que o Senhor restaure as suas forças, renove seu espírito, lhe dê ânimo e vontade nova, porque hoje o Senhor precisa de você para testemunhá-lo, para que você possa anunciar o amor de Deus para a sua casa, para seus filhos, para as pessoas que Deus te confiou. Reflexão do dia 27 de março de 2023, quinta semana da Quaresma, segunda-feira, cor litúrgica roxo. Santo do dia, São Roberto, ou então Ruperto, o corajoso e memorável bispo de Salzburgo. Ele dá grande testemunho, são os anos 600, muito testemunho da fé em Jesus Cristo. É preciso coragem para seguir os passos de Deus, para construir e implementar o reino do Senhor. Por isso, pedimos a Deus agora, em nome de Jesus, pela vida de São Ruperto, que ele, por ser uma pessoa cheia desse ânimo, desse espírito, possa também conduzir a nossa alma ao Senhor Jesus. Então, por sua intercessão, pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso. São Ruperto, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura em Daniel 13, 41 a 62, que vai falar exatamente disso. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, pois o Senhor está comigo. Aqui nós vamos ver a figura de Susana, que foi injustamente condenada por dois anciãos, porque eles a encontraram num jardim enquanto ela tomava sol e tomava banho. Então, como ela estava seminua, eles ficaram encantados com sua beleza e tentaram abusar dela. Como ela recorreu e não aceitou, eles, usando o seu cargo de anciãos e membros do conselho, eles falaram: ou você cede para nós, ou então nós vamos te condenar. Ela preferiu seguir o caminho mais difícil, que seria o da confiança do Senhor, e não aceitou. Assim, eles levaram esta moça à Assembleia e acabaram condenando. Vamos ao texto. Naqueles dias, a Assembleia condenou Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conheceis as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenado a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. Mal Susana acabou de orar, o Espírito do Senhor suscitou um jovem chamado Daniel. O versículo 44 nos fala: O Senhor escutou sua voz. Enquanto levavam para a execução a Susana, Deus suscitou um Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel. E ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou para ele e perguntou: Que palavra é esta que acabas de dizer? De pé no meio deles, Daniel respondeu:
Sois tão insensatos, filhos de Israel, sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente e todos os anciãos disseram ao jovem: senta-se no nosso meio e dai-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separado, Daniel chamou um deles e lhe disse: velho encarquilhado do mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes, absolvendo culpados. Quando o Senhor ordena: não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me, à sombra de que árvore viste o casal abraçado, que Susana estava sendo acusado do adultério. Então ele respondeu, à sombra da aroeira. Esta árvore ficava numa diagonal do jardim, uma aroeira. Realmente tinha uma aroeira lá no jardim, né? Mas assim esse ancião fala que ela estava embaixo de uma aroeira. Daniel replicou: mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça, porque isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxesse outro, raça de Canaã e não de Judá. A beleza fascinou-te, a paixão perverteu teu coração. Era assim que procedias com a filha de Israel, e elas por medo sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu à sua iniquidade. Agora, pois, dize-me, debaixo de que árvore os surpreendeis juntos em adultério? Eles respondeu, debaixo da azinheira. Quer dizer, essa azinheira existia no jardim, mas estava na outra diagonal, muito distante da primeira. Daniel retrucou: também tu mentistes com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera com a espada na mão para cortar-te no meio a parte e te exterminar. Toda a assembleia pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva os que neles esperam. Olha, o versículo 60, hein? Toda a assembleia pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva os que neles esperam. Olha o salmo de hoje. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, pois estás comigo. Então, o versículo 60 traz também o salmo 22 de hoje. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido com suas próprias palavras de que eram falsas as acusações, eram falsos testemunhos. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com que eles pagassem justamente por aquela sentença que eles tinham dado a Susana. Então eles, aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo, e assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Todo esse relato de Daniel é para nos mostrar que aquele que está no Senhor, o Senhor trata, o Senhor conduz. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, pois estás comigo. Para as águas repousantes me caminha e restaura as minhas forças. É o que aconteceu na vida da Susana e também com esse jovem Daniel, que foi promovido por Deus para interceder para que não acontecesse ali uma injustiça. Evangelho. O Evangelho está em João, capítulo 8, de 1 a 11. E nós vamos ver um fato semelhante. Né? Também agora no Evangelho, uma mulher é condenada por adultério e é levada na praça onde o Senhor está, Jesus está, para que seja apedrejado. Vamos então ao texto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Aqui no versículo 3, esta mulher surpreendida em adultério, veja que é logo pela manhã, né, de manhã cedinho, o pecado dela, se ela cometeu o pecado realmente, ou se foi uma falsa acusação, nós não sabemos, mas esta mulher que foi pega em adultério, aqueles que o acusavam queriam, na verdade, expor Jesus. Ali a intenção dos sacerdotes não era acusar o pecado daquela mulher, era colocar Jesus numa saia justa. Ele iria permitir que aquela mulher fosse morta aos seus pés, né, na observância da lei de Moisés? O que Jesus ia fazer? Então eles queriam mesmo era condenar Jesus. Então nosso pecado serve de instrumento na mão do inimigo de Deus para novamente condenar Jesus. Olha lá, aquele que se diz santinho, olha aquela que se diz santinha, não sai da igreja, não sai dos pés do altar, mas está em situação de pecado, está em situação agora de desagrado às ordens de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado também com as nossas posturas fora da igreja, fora da nossa casa, quando caminhamos, quando andamos, porque lá vai um filho de Deus. Então essa mulher que foi pega em adultério, ela serve para condenar Jesus. Voltamos ao texto. Entretanto, os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. E vejam, eu repito, isso é 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Levando para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se em direção à mulher, começou a escrever com o dedo no chão. O que Jesus escrevia no chão? Ninguém sabe. Não tá, nenhum evangelho nos traz o que Jesus escrevia no chão. Mas ele se coloca entre a mulher, que é condenada, e entre aqueles que a condenam. Ou seja, ninguém teve coragem de jogar uma pedra com medo de acertar em Jesus, porque ele com o seu corpo protegia aquela mulher que estava pecando, em pecado, ou que estava sendo condenada. E ali ele permaneceu, alguns minutos até, protegendo com seu próprio corpo aquela mulher. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E permaneceu entre o povo que o acusava e aquela mulher. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Ou seja, se alguém jogar alguma pedra nela, vai acertar Jesus. E eles, depois de algum tempo, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Pode ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, pois estás comigo. O Senhor estará sempre entre a situação que nos condena e nós. Sempre Jesus estará lá. A questão é reconhecer aquele que nos protege. O Senhor é o pastor que nos conduz. Não nos falta coisa alguma. Mesmo que nós estamos atravessando um mal muito ruim, o Senhor está conosco, escrevendo a nossa vida no chão, nos protegendo, nos dando esperança. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar.
venha ser um profeta do Senhor. Nos ajude a alcançar mais corações com esta pregação. Multiplique nas suas redes sociais, multiplique no seu WhatsApp de família, Facebook, no Instagram, no YouTube. Dá lá o joinha, né? Participa, se inscreva no nosso canal para que o próprio YouTube possa aumentar a divulgação dessa palavra de Deus. Seja um profeta do Senhor. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.